que foi a Guerra Fria? Tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética saíram vitoriosos da Segunda Guerra Mundial, tendo lutado juntos no lado dos aliados. Entretanto, após o fim da Segunda Guerra e de seus inimigos em comum, o fascismo e o nazismo, terem sido derrotados, iniciou-se uma disputa pelo poder entre as duas superpotências mundiais. O mundo se tornara bipolar, ou seja, com dois grandes polos de poder, um de ideologia socialista e outro capitalista, formando dois grandes blocos. O restante dos países do globo viu-se obrigado a escolher um dos lados para se aliar e obter proteção. Assim, ambos buscavam aumentar sua área de influência, tanto por meios materiais, através da economia e do poder bélico, quanto por suas distintas ideologias. Procurando se afirmar como maior potência global, ambos iniciaram uma corrida armamentista. Eles tentavam sempre superar o poder bélico de seu oponente e avançar em criações tecnológicas voltadas à guerra. A corrida armamentista tornou-se também nuclear. Os Estados Unidos possuíam a tecnologia desde 1945 e a União Soviética realizou seus primeiros testes em 1949. Outro meio em que a disputa ocorreu de modo muito claro foi no espaço, a conhecida corrida espacial. Os soviéticos contaram com algumas vitórias iniciais. Lançaram o primeiro satélite artificial em 1957, o primeiro foguete tripulado com um ser vivo em 1960 e o mesmo primeiro voo espacial tripulado por um homem em 1961. Entretanto, a chegada do homem à Lua realizada pelos Estados Unidos em 69 foi o ápice dessa corrida. Um dos maiores símbolos da Guerra Fria foi o Muro de Berlim. Após a derrota na Segunda Guerra, a Alemanha foi dividida em 4 partes. Uma parte para a França, uma parte para a Inglaterra, uma parte para os Estados Unidos e uma parte para a União Soviética. Os países capitalistas fizeram uma nova aliança e estabeleceram seu domínio sobre a Alemanha Ocidental. A União Soviética não aderiu à aliança e passou a ter influência direta sobre a Alemanha Oriental. Em 61, foi erguido um muro separando as duas partes da cidade em capitalista e socialista. O Muro de Berlim, que somente seria desmantelado ao final do conflito. Apesar do nome Guerra Fria e das superpotências não terem entrado em conflito direto em nenhum momento, houve conflitos na periferia do sistema que contaram com a influência dos Estados Unidos e da União Soviética. A Guerra da Coreia, a Guerra do Vietnã e a Guerra do Afeganistão são alguns dos exemplos mais conhecidos que serão novamente abordados ao longo desta explanação. Esses conflitos significavam uma forma de guerra indireta entre Estados Unidos e União Soviética, de demonstrar seu poder e buscar aumentar sua influência nessas regiões. O componente ideológico também estava presente nesses confrontos. Eram batalhas em que o socialismo e o capitalismo democrático se enfrentavam. Quem ou o que originou a Guerra Fria? Conforme Joseph Nye Jr., cientista político, há 3 principais linhas de pensamento entre acadêmicos e políticos: os tradicionalistas, os revisionistas e os pós-revisionistas. Vamos entender melhor as diferentes opiniões sobre quem ou o que causou a Guerra Fria. Para os tradicionalistas, foi a União Soviética que começou a Guerra Fria. No pós-Segunda Guerra, os Estados Unidos estariam se utilizando de uma diplomacia defensiva
enquanto os soviéticos tinham um comportamento mais agressivo e expansionista. Enquanto os Estados Unidos desmobilizaram suas tropas após o término da Segunda Guerra, a União Soviética deixou seus exércitos no leste europeu. A União Soviética também só teria retirado suas tropas do Irã após forte pressão internacional e bloqueou Berlim em 1948 e 1949, tentando expulsar os governos ocidentais. Em 1950, os exércitos norte-coreanos, que compartilhavam da ideologia socialista, atravessaram a fronteira com a Coreia do Sul. Os tradicionalistas afirmam que esses fatos fizeram com que os Estados Unidos começassem a revisar sua política defensiva, iniciando o conflito. Já os revisionistas acreditam que o combate foi iniciado pelo expansionismo norte-americano e não soviético. Eles apontam que, ao final da Segunda Guerra, o mundo não era exatamente bipolar, visto que os Estados Unidos detinham muito mais poder bélico, bem como armas nucleares. Eles afirmam que a política externa inicial de Stalin no pós-guerra foi bem moderada, permitindo que existissem governos não socialistas na Hungria, na Tchecoslováquia e na Finlândia. Para esses pesquisadores, os Estados Unidos, que teriam iniciado os movimentos expansionistas, seja pela postura mais dura de Truman, que assume a presidência em 1945, e possui um comportamento mais claramente antissocialista, seja pela necessidade da economia norte-americana em expandir o capitalismo para o maior número possível de territórios. E, por fim, os pós-revisionistas. Esses pesquisadores pós-revisionistas sustentam que a Guerra Fria seria inevitável ou extremamente provável, graças à estrutura bipolar em que o sistema internacional se encontrava. Após a Segunda Guerra, restaram somente duas superpotências, fato que, aliado à fraqueza da maior parte das antigas potências europeias, teria tornado o conflito algo inevitável. Seria assim natural que ambos buscassem se expandir, visando sua própria segurança. A dominação total do outro sobre a Europa, por exemplo, significaria perigo à sua existência, principalmente porque ambos tentavam ampliar seu próprio modelo econômico e ideológico irreconciliáveis. Mas, afinal, quais eram os objetivos dos Estados Unidos e da União Soviética durante a Guerra Fria? A União Soviética tinha, em geral, objetivos mais tangíveis, como o território, enquanto os Estados Unidos tinham objetivos mais intangíveis, buscando estabelecer os rumos gerais da política internacional. Assim, a União Soviética foi expansionista durante a Guerra Fria, aumentando seu poder de influência e os territórios sob seu domínio, utilizando-se para legitimar sua expansão de um discurso ideológico, a libertação das classes trabalhadoras em todo o mundo. Um outro motivo para o expansionismo soviético foi aumentar sua própria segurança frente aos Estados Unidos. Quanto maior fosse o território e a esfera de influência soviética, mais difícil seria que um ataque dos Estados Unidos fosse bem sucedido. Os Estados Unidos enfrentaram constantemente dois dilemas durante a Guerra Fria em relação aos seus objetivos. O primeiro foi decidir se combatiam o expansionismo soviético ou a expansão do socialismo. Em alguns casos, foi necessário tomar uma decisão entre um ou outro. Um exemplo pode ser encontrado no rompimento da Iugoslávia socialista com a União Soviética. Nesse caso, os Estados Unidos decidiram auxiliar um governo socialista e autoritário
para evitar a expansão soviética. Outro dilema que o país enfrentou foi se deveria buscar prevenir toda e qualquer expansão do poder soviético ou apenas intervir nas áreas que fossem cruciais para o equilíbrio de poder. A intervenção na Guerra do Vietnã, por exemplo, seria posteriormente considerado por muitos um erro de cálculo. O mapa da Guerra Fria, em 1959. Existia uma parte dominada pela OTAN, que era o conglomerado bélico dos países ocidentais, e de outro lado, uma área dominada pelo Pacto de Varsóvia, que era o conglomerado bélico liderado pela União Soviética. Quais são as fases da Guerra Fria? Aqui eu utilizo as categorizações de Ni e de Paulo Fagundes Vicentini, que é um historiador e um doutor em relações internacionais, para a gente poder estabelecer as fases do conflito. O Ni divide os primeiros anos da Guerra Fria em 3 fases. O início gradual, de 45 a 47, a declaração da Guerra Fria, de 47 a 49, e o seu auge entre 1950 e 1962. Depois desse período, os autores convergem na perspectiva de que há uma detente, um desaceleramento na disputa entre 1963 e 1979, após o qual as tensões se acirram novamente. Em 1985, com a ascensão de Gorbachev na União Soviética, a Guerra Fria começa a se encaminhar para o seu fim. Então, vamos conhecer aí fase a fase da chamada Guerra Fria. O início gradual, de 1945 a 1947. Ainda não contabilizados como parte da Guerra Fria, esses anos foram essenciais para que as tensões entre União Soviética e Estados Unidos começassem a aumentar após o término da Segunda Guerra Mundial. Apontamos aqui 6 questões que teriam contribuído para o início da Guerra Fria. Stalin, líder da União Soviética na época, não realizou novas eleições na Polônia no imediato pós-guerra, como os Estados Unidos acreditavam e pediram que fizesse, de acordo com seus princípios democráticos. Ao invés disso, foi estabelecido um governo fantoche soviético no país após a expulsão dos alemães da Polônia. Isso significava que o governo polonês dependia e seguia os interesses econômicos e estratégicos da União Soviética. Tal ação não foi vista com bons olhos pelo governo norte-americano. Ainda em 1945, o programa de empréstimos norte-americano foi bruscamente interrompido. Alguns navios com destino a portos soviéticos chegaram a dar meia volta em pleno oceano. Em 1946, os Estados Unidos também recusaram pedidos de empréstimo da União Soviética, acarretando no desgaste das relações entre os dois países. Não houve consenso sobre como a Alemanha pagaria seus 20 milhões de dólares em reparações aos vencedores da guerra, nem como sua reconstrução seria feita. Os desentendimentos entre os países desgastaram ainda mais suas relações e reforçaram a divisão da Alemanha em duas, a ocidental e a oriental. Os soviéticos somente entraram no Pacífico na última semana da Segunda Guerra Mundial, quando se apossaram de alguns territórios. Quando a União Soviética demandou uma zona de ocupação no Japão,
semelhante ao que ocorria na Alemanha, os Estados Unidos alegaram que os soviéticos não teriam direito a essas terras, por terem chegado tarde demais. Os Estados Unidos já possuíam a tecnologia de armas nucleares. Em 1946, quando apresentaram um plano de controle de armas nucleares através da ONU, com o objetivo de que outros países não desenvolvessem a tecnologia, a União Soviética rejeitou. Em 1949, os soviéticos detonaram sua primeira bomba atômica. Após a Segunda Guerra, os soviéticos se recusaram a retirar as tropas do Irã, que antes se encontrava sob influência da Grã-Bretanha, aliada dos Estados Unidos. Após grande pressão, as tropas foram retiradas, mas o episódio contribuiu para o desgaste das relações entre os dois países. A segunda fase, então, é a declaração da Guerra Fria entre 1947 e 1949. Nesta fase da Guerra Fria, as ações começaram a acontecer em ritmo olho por olho. Um movimento de um dos lados gerava uma resposta imediata do outro. Aqui eu separei algumas das ações mais importantes desse período de declaração da Guerra Fria. A primeira ação é a doutrina Truman. O presidente Truman lançou em 1947 a doutrina Truman com o discurso de que os Estados Unidos defenderiam os povos livres em todo o mundo do socialismo. Uma das primeiras ações sob esse discurso foi a ajuda monetária à Grécia e à Turquia, tendo o objetivo de expandir o poder norte-americano no Mediterrâneo. Depois veio a ação do Plano Marshall e resposta na Tchecoslováquia. Em 1947, os Estados Unidos anunciaram o Plano Marshall, que consistia em uma ajuda econômica para que os países europeus pudessem se reconstruir no pós-guerra. A União Soviética e os países do leste europeu também foram chamados para participar. Mas Stalin, que viu o plano como uma forma dos Estados Unidos exercerem influência sobre a região, fez grande pressão para que os países do leste europeu não participassem. Logo após a Tchecoslováquia indicar que desejaria receber o auxílio americano, o Partido Socialista realizou um golpe e iniciou uma ditadura socialista no país. A terceira ação foi a reforma monetária e o bloqueio de Berlim. Quando os Estados Unidos realizaram a reforma monetária da Alemanha em 1948, implantando a nova moeda, o marco alemão, Stalin respondeu com o bloqueio de Berlim. O líder da União Soviética interrompeu todas as comunicações terrestres entre Berlim e o resto da Alemanha Ocidental, cortando até mesmo o fornecimento de alimentos para Berlim Ocidental. Os soviéticos esperavam que, com o bloqueio, os países capitalistas que dominavam essa parte da cidade desistiriam de ocupá-la, deixando-a livre para a União Soviética. Mas isso não aconteceu. A solução dos Estados Unidos foi criar uma ponte aérea com a ajuda da Grã-Bretanha para transportar suprimentos para Berlim Ocidental através de voos regulares. E a quarta ação do período da declaração da Guerra Fria foi a bomba atômica e o Partido Comunista na China. Em 1949, a União Soviética detonou sua primeira bomba atômica, deixando os líderes norte-americanos em alerta. No mesmo ano, o Partido Comunista chegou ao poder na China, menos na ilha de Taiwan. A OTAN, aliança militar liderada pelos Estados Unidos, é oficialmente criada também em 1949. Em 1955,
a União Soviética responderia à criação da OTAN com sua própria aliança militar, o Pacto de Varsóvia, que contava com os países socialistas do leste europeu. A terceira fase da Guerra Fria é o chamado auge da Guerra Fria, entre 1950 e 1962. Esta foi a etapa em que houve maior perigo de estourar uma guerra direta entre as duas superpotências. Alguns dos acontecimentos mais marcantes foram a Guerra da Coreia. Em 1950, as tropas da Coreia do Norte, Coreia socialista até hoje, atravessaram as fronteiras e invadiram a Coreia do Sul, democrática capitalista, com o apoio da União Soviética. Em seguida, os Estados Unidos mobilizaram o Conselho de Segurança da ONU, que enviou tropas para conter o avanço norte-coreano e avançar sobre o território da Coreia do Norte. Nesse ponto, a China, liderada pelo Partido Comunista, também intervém com tropas, e a batalha continuou até 1953, quando uma trégua foi assinada. Outro fato do período é o início da Guerra do Vietnã. Em 1959, o Vietnã do Norte, socialista, apoiado pela União Soviética, avançou sobre os territórios do Vietnã do Sul, capitalista, democrático e apoiado pelos Estados Unidos, dando início à Guerra do Vietnã, que se estenderia até 1975. O país foi reunificado em 1976, após a vitória da parte socialista. Ou seja, os Estados Unidos perderam feio essa guerra. E outro fato ocorreu aqui próximo da América Latina, que foi a crise dos mísseis. Este é considerado o momento em que a Guerra Fria ficou mais próxima de um conflito nuclear. Em 1961, havia ocorrido a tentativa de derrubar o governo de Fidel Castro, de regime socialista, em Cuba. O episódio ficou conhecido como Invasão da Baía dos Porcos e foi realizado por um grupo paramilitar de exilados cubanos anticastristas apoiados pelos Estados Unidos. Esse acontecimento, somado ao fato dos Estados Unidos terem mísseis nucleares na Itália e na Turquia, países próximos da União Soviética, fez com que os soviéticos buscassem implantar mísseis em Cuba, país mais próximo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos imediatamente pediram a retirada dos mísseis, sob pena de realizarem um ataque nuclear à União Soviética, se a requisição não fosse atendida. Seguiram 13 dias de forte tensão entre os dois blocos, em que o conflito nuclear parecia iminente. Após esse período, as duas superpotências chegaram a um acordo. A União Soviética removeu seus mísseis de Cuba e, posteriormente, os Estados Unidos retiraram seus mísseis da Itália e da Turquia. E a última fase, a fase do detente, de 1963 a 1979, é interessante observar que após a crise dos mísseis, em que a tensão chegou ao auge na Guerra Fria, os blocos começaram a modificar a sua postura, tentando evitar um possível conflito nuclear. De 63 a 1978, os canais de comunicação entre Washington e Moscou passaram a ficar mais abertos e houve um afrouxamento das tensões. Acordos começaram a ser realizados entre os dois blocos com a intenção de regular os testes de armas nucleares e sua multiplicação. Mesmo o comércio entre as potências começou a aumentar nesse período. Aí, de 1979 a 1985, temos o que a historiografia chama de Segunda Guerra Fria. Após a detente,
as tensões entre os dois blocos voltaram a aumentar. Segundo o cientista político Ni, houve 3 fatos que fizeram com que a hostilidade entre as superpotências voltasse a crescer. O primeiro deles, o aumento do gasto soviético em defesa e seu consequente maior poderio bélico. O segundo fato, a intervenção soviética na Angola, na Etiópia e no Afeganistão, apoiando grupos que se identificavam com o socialismo. E, em terceiro, a nova orientação da política norte-americana, mais dura e identificada com a direita, principalmente com a ascensão de Reagan e do Partido Republicano no governo dos Estados Unidos em 1981. Entretanto, o Ni afirma que essa nova onda de hostilidades concentrou-se muito mais no discurso do que propriamente nas ações. O comércio entre as nações continuava crescendo e as comunicações permaneciam frequentes. O fim da Guerra Fria. Existem 3 tipos de causas que explicam o fim da Guerra Fria: precipitantes, intermediárias e profundas. As precipitantes são pautadas nas reformas de Gorbachev, líder soviético a partir de 1985. Perestroika e glasnost acabaram acelerando o declínio da União Soviética. A perestroika tinha o objetivo de modernizar e abrir a economia soviética, enquanto a glasnost visava a implantação de um regime mais democrático, com maior liberdade de expressão e de manifestação. A abertura significou um aumento das manifestações internas contra o regime, que foi enfraquecido. Além da política interna, Gorbachev também modificou sua política externa, concedendo aos estados do leste europeu maior grau de liberdade e refreando a corrida armamentista por parte da União Soviética. O Mikhail Gorbachev foi o último líder da União Soviética entre 1985 e 1991. Depois nós temos as intermediárias. A adoção de ideias liberais pela União Soviética e a expansão imperial excessiva são apontadas como importantes causas para a queda da União Soviética. As ideias de abertura, democracia, maior liberalismo utilizadas por Gorbachev eram noções ocidentais, ou seja, a União Soviética começava a adotar ideais defendidos pelos Estados Unidos e pelo mundo ocidental. Já a expansão excessiva significou que a União Soviética, durante a Guerra Fria, passou a gastar muito mais do que poderia, na tentativa de prosseguir expandindo seu poder bélico e influência sobre outros territórios. As despesas com armamentos e defesa territorial eram tão grandes que outros setores da sociedade começaram a sentir a falta de recursos. Como exemplo, podemos observar que o orçamento destinado à saúde foi deteriorado e a taxa de mortalidade na União Soviética chegou a aumentar de forma significativa. Esse cenário colaborou para a insatisfação da população soviética com o regime. E, por fim, nós temos as motivações profundas para o fim da Guerra Fria. O declínio da ideologia socialista no mundo e a falência da economia soviética foram consideradas causas profundas, muito relacionadas às causas intermediárias acima mencionadas. Conforme o cientista político o socialismo foi perdendo legitimidade ao longo da Guerra Fria,
na medida em que as ações autoritárias dos líderes soviéticos foram sendo descobertas. E com a disseminação de valores liberais e de noções de direitos humanos, o regime foi perdendo apoio. A economia soviética também enfrentava problemas, extremamente centralizada nas indústrias metalúrgicas e de base. A União Soviética teve dificuldades para acompanhar os avanços tecnológicos que ocorriam no restante do mundo. Como exemplo desta lacuna tecnológica, podemos observar que em 1985 a União Soviética possuía cerca de 50 mil computadores pessoais, enquanto os Estados Unidos detinham aproximadamente 30 milhões. Assim, a indústria soviética não era competitiva a nível mundial, o que agravava os seus problemas financeiros. Portanto, a União Soviética lidava com vários problemas quando, em 1989, ela tomou a decisão de não utilizar a força para apoiar o governo socialista na Alemanha Oriental, resultando na queda do Muro de Berlim, derrubado por multidões de pessoas. O episódio da queda do muro marca, portanto, o fim da Guerra Fria. 2 anos depois, em 1991, seria anunciado o fim da União Soviética, que seria então desmembrada em estados menores, sendo a maior delas a atual Rússia.